Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 18, nós vamos ler até o capítulo 6, versículo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membro do seu corpo. Eis porque deixará o homem a teu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos mais uma vez curvar a nossa fronte e orar ao Senhor. Peça para Deus falar ao seu coração, peça para Deus ministrar a palavra dEle na tua vida. Senhor Deus, fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Nós nos abrimos, queremos que o Senhor fale conosco, que o Senhor possa, Senhor, ministrar aquilo que o Senhor já preparou para nós, que possamos receber em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, cada vez mais eu me convenço que nos dias atuais, nesta sociedade líquida, a família tem sido cada vez mais recebido, melhor dizendo, cada vez mais enfrentamentos. Cada vez mais a família tem sido colocada numa berlinda. Alguns chegam a afirmar que a família já é uma instituição falida, que os casamentos já nascem para acabarem. Tudo neste mundo é contra a família. Tudo que vimos, ouvimos, assistimos nos filmes, tudo isso é contra a família. A família está sendo cada vez mais bombardeada pelo inimigo, por Satanás. E ele sabe que destruindo a família, ele destrói a igreja. Mas não podemos nos esquecer que Cristo já nos ensinou que a família tem que estar sempre diante do altar. Nesse mês inteiro de maio, nós temos aprendido a respeito da família, temos ouvido ministrações a respeito da família, temos orado pela família, mas não podemos jamais nos esquecer que a família tem enfrentado uma grande batalha espiritual. Nesse tempo de pandemia, no Brasil, o número de divórcio cresceu exponencialmente.
Só no estado do Mato Grosso, o número de divórcios cresceu cerca de 15%. Cada vez mais, Satanás tem tocado nas famílias. Mas talvez você diga, isso é no mundo, pastor, isso é normal. No mundo é assim mesmo. Mas pasmem, chegamos a um ponto de que a média de separação na igreja se igualou na média de separação das pessoas que não são crentes. Cada vez mais estamos tendo divórcios no meio da igreja, no seio da igreja. E a pergunta que devemos nos fazer nessa noite é: por quê? O que está acontecendo? Aonde está o erro? Aonde está o problema? Se a igreja tem sido ensinada, se a igreja tem orado para que isso não aconteça. Acredito eu, que o maior desafio que temos para enfrentar esta luta é nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Cada vez mais eu estou convencido que a igreja, ela precisa viver a plenitude do Espírito Santo. Ela precisa ser totalmente comandada pelo Espírito Santo. A família precisa ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreveu carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo de número 1, ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Esta carta foi escrita da prisão. É uma carta que Paulo escreveu aos crentes que estavam em Éfeso. Ele mesmo diz que ele é apóstolo de Cristo Jesus. Ele foi chamado para ser um apóstolo, não por vontade própria, mas por vontade de Deus. Ele declara a quem ele está escrevendo. Ele está escrevendo àqueles que são santos, aqueles que são fiéis em Cristo Jesus, que foram separados para Deus, para viverem em Cristo Jesus. E esses irmãos estão localizados em Éfeso, e Paulo está direcionando a sua carta a eles. Paulo está direcionando a sua carta à igreja. Que igreja é esta? Esta igreja foi a igreja que Cristo escolheu antes da fundação do mundo. Esta igreja foi a que Cristo separou para ser santa, irrepreensível, em amor, como o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 1, versículo de número 4. É esses irmãos, e é essa igreja de hoje, que foi predestinada para receber a salvação que nos é efetuada através de Cristo, o qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Essa igreja que foi selada com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança. É para esses irmãos, é para essa igreja, para esses crentes que Paulo está escrevendo. E Paulo então começa a falar na sua carta a respeito dessa igreja, como essa igreja surgiu, o que Cristo fez por ela, as bênçãos espirituais que ela recebeu. Ele fala da obra de Cristo, ele fala do Espírito Santo, e a partir do capítulo 1, versículo de número 15, ele se dirige a Deus em oração por esta igreja, pelos crentes que estão em Éfeso. Ele clama a Deus, para que Deus conceda o espírito de sabedoria, de revelação e de conhecimento a esses irmãos. A partir do capítulo 2, o apóstolo Paulo começa a falar da salvação. Ele vai nos dizer que essa salvação não pode ser comprada, não pode ser adquirida, ela é dada a nós de graça. Pela graça sois salvos. Isso é maravilhoso, porque nós recebemos essa graça maravilhosa de Deus. E essa graça é derramada sobre todos. Por isso que essa igreja que Paulo disse que é formada pelos santos e fiéis, ela é constituída por judeus e gentios, que historicamente são separados, mas em Cristo são unidos. Em Cristo, Cristo quebra todas as barreiras e une judeus e gentios e transforma-os em um povo de Deus, em um só povo. Paulo fala da sua vocação.
do seu chamado para pregar o evangelho aos gentios. E no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 14, Paulo faz mais uma oração pelos efésios. Ele se coloca de joelhos e ele ora por esses irmãos. A partir do capítulo 4, Paulo começa agora a falar com aqueles que foram chamados para ser a igreja. Ele começa agora a dizer como deve ser o viver dessa igreja. É a prática da teologia. Aqui Paulo, de maneira muito prática, vai nos mostrar como crente deve viver. Como devemos pautar a nossa vida. E ele vai dizer que a igreja tem que viver na unidade. A igreja não pode ser dividida, não pode ter grupinhos. A partir do capítulo 4 ele fala dessa unidade da fé. Versículos de 1 a 6. Do versículo 7 em diante, ele vai falar a respeito dos dons espirituais, e Paulo vai dizer que os dons espirituais, eles têm a função de edificar o corpo de Cristo, a igreja, um sendo bênção na vida do outro. A partir do versículo de número 17, do capítulo 4, Paulo, ele nos exorta, nos orienta a respeito da santidade, a santidade da igreja. E como? E ele faz uma comparação, que aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, devem tirar o velho homem, devem se revestir do novo homem, agora dominado pelo Espírito Santo, o novo homem que foi encontrado por Cristo, que foi transformado. Então agora as nossas ações são diferentes, e Paulo vai deixar isso muito claro. Paulo vai dizer: aquele que rouba, não roube mais; aquele que mente, não deve mentir mais. Deve abandonar a mentira, deve abandonar os pecados. Ele é um novo homem em Cristo Jesus. Mas o auge é quando Paulo chega no capítulo 5 e o versículo de número 18, e ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então Paulo está falando do processo de santificação do dia a dia. E é nesse contexto que Paulo nos dá uma ordem, que Paulo chama-nos a atenção. Veja, não é um conselho, não é uma dica, não é um pedido. Paulo não está, olha, rogando-vos, irmãos, quem sabe, no entanto, todavia, se puder, abandone, não sejam embriagados com vinho, mas aí talvez enchei-vos do Espírito Santo. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dando uma ordem direta à igreja: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A ordem é essa. Eu quero dividir essa ordem em duas partes. A primeira parte: não vos embriagueis com vinho. Dr. Martin Lloyd Jones, pastor e também era médico, ele comentando esse texto, ele fala algo interessante. Ele dá uma ideia dos efeitos do álcool. Ele diz que aqueles que se embriagam, eles tornam o álcool se torna a influência deles. Eles são dominados pelo álcool. O álcool faz você perder a sua personalidade. A pessoa embriagada, ela se desinibe, ela não se importa com o que os outros pensam, ela faz um monte de coisa, ela perde o controle de si. Então Paulo está dizendo que nós não devemos nos embriagar com vinho, não devemos ser dominados pelo vinho. Agora troque a palavra vinho pelo pecado. Não devemos ser dominados pela pornografia, pela prostituição. Não devemos ser dominados pela mentira, pela amargura, pelo rancor, pelo dinheiro, pelo poder. Essas coisas não podem dominar o nosso coração, porque senão elas se tornam ídolos nossos. Elas sentam no trono do nosso coração. Não vos embriagueis com vinho. Não seja dominado por estas coisas. Mas a segunda parte desta ordem é: enchei-vos do Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito. A palavra grega pleroroste, ela é importante nesse texto.
E olha que interessante, primeiro porque está no modo imperativo, enchei-vos, é uma ordem, não é uma proposta, não é alternativa, não é opção, é mandamento de Deus, é para ser cheio do Espírito, é obrigatório. Olha que interessante, se chegar alguém aqui embriagado, bêbado, um crente, membro da igreja, embriagado, bêbado, o conselho vai disciplinar, deve ser disciplinado. Mas se alguém chegar aqui sem estar cheio do Espírito Santo, não merecia ser disciplinado também? A ordem é a mesma, enchei-vos do Espírito, é que receba a plenitude do Espírito Santo na sua vida. Além de ser imperativo, observe o texto, a palavra está no plural, enchei-vos, não é para uma pessoa, não é só para os pastores, não é só para os presbíteros, não é só para os homens, é para todos, essa ordem é para todos, é para judeus, é para gentios, para homens, para mulheres, todos devem ser cheios do Espírito Santo, todos devem ser cheios do Espírito Santo, está na forma plural. Interessante que o sentido é deixai-vos encher pelo Espírito, deixe o Espírito encher você. Você não pode se encher a si mesmo do Espírito, não pode soprar o Espírito sobre você, é Ele que vem sobre nós. E outra questão importante nesse texto, é que a palavra enchei-vos aqui, no grego, está num presente contínuo, e no presente contínuo tem duas ideias no grego, esse tipo de imperativo. Um é o auristo, que a gente diz, que descreve uma ação única, Deus te salvou, ponto, Ele salvou você. Mas também, pode ser um presente contínuo, é uma ação contínua, enchei-vos é uma ação contínua, todos os dias, eu tenho que procurar ser cheio do Espírito Santo, não é, eu vou ser cheio hoje do Espírito Santo, mas amanhã eu não estou, eu estou no domingo, na segunda eu estou mais ou menos, na terça eu já começo a me esvaziar, na quinta ou na quarta eu já me esvaziei, na quinta eu venho na reunião de oração, dou um up, aí eu volto domingo de novo para me encher. Não é isso que o texto está dizendo, é a necessidade do enchimento diariamente. Agora imagine o apóstolo Paulo falando para aqueles irmãos, dizendo para eles, não vos embriagueis com vinho, qual há de soluções, não deixe ser dominado pelo pecado, mas enche-vos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. E a pergunta daqueles irmãos para o apóstolo Paulo, talvez fosse, como? E Paulo vai responder, como eu devo me encher do Espírito Santo? Como eu sou cheio do Espírito Santo? Olha o que Paulo diz no versículo de número 19, falando entre vós, com salmos, está aí a primeira atitude, fala da comunidade cristã, fala que nós temos que conversar entre nós, com salmos. O Salmo de número 95, o verso de número 1 diz, vinde, cantemos juntos ao Senhor. Nós não podemos nos reunir para falar apenas de futebol, para contar piada, para dar risada, para fazer fofoca. Isso não é ser cheio do Espírito Santo, mas é para falar das coisas de Deus. Quando estamos nos grupos pequenos e terminamos nossos estudos e começa aquelas perguntas a respeito das coisas de Deus, e parece que o grupo pequeno tem que, a gente tem uma diretriz de acabar o grupo pequeno 1h15 no máximo, e daqui a pouco você está com 1h30, 2 horas, porque você está falando de Deus, e aquilo vai animando o coração, vai fortalecendo a gente, vai nos animando. Isso que Paulo está dizendo, fale das coisas de Deus, fale a respeito de Deus. Olha o que Paulo diz ainda, versículo de número 19, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais.
Além de falarmos, buscarmos essa comunhão cristã, nós devemos buscar a adoração. A adoração. Observe que aqui o cântico não deve ser dirigido à pessoa, mas ao Senhor. Os cânticos são dirigidos ao Senhor. Por isso que essa adoração, ela deve ser espontânea, sincera, deve vir do fundo do coração. E o conteúdo dela deve ser a palavra de Deus. Deve ser a palavra de Deus. É dessa maneira que devemos cantar ao Senhor, sinceramente, espontaneamente, adoração que vem do coração e com conteúdo que é a palavra de Deus. Porque se não tiver conteúdo, você começa a louvar a Deus e dizendo que você é raridade, que você é preciosidade e que Deus deve te abençoar, porque é assim que tem que ser, e não é assim. A palavra de Deus não ensina isso. Você é pecador e pecadora, que para ser cheio do Espírito Santo, precisa da graça de Deus. Olha, Paulo continua, ele diz, versículo de número 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Para de murmurar, para de reclamar, para de falar que nada está bom, que tudo dá errado na sua vida, e comece a agradecer a Deus. Agradecer a Deus por aquilo que Ele já fez na sua vida, por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele ainda vai fazer. Gratidão. Só pode ser grato ao Senhor quem é cheio do Espírito Santo. Agora observe o versículo de número 21, que é onde eu quero chegar. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aqui Paulo fala de reconhecer a posição do outro. Aqui Paulo fala de reconhecer o seu próximo. Aqui Paulo fala de sujeitar-se ao seu irmão, à liderança. Aqui é submissão mútua dos irmãos, uns aos outros. E é nesse contexto de submissão que Paulo começa a falar da família. É nesse contexto de ser cheio do Espírito Santo, onde devemos sempre buscar a comunhão cristã, devemos buscar a adoração, devemos ser gratos, devemos nos sujeitar uns aos outros, que é como se a gente estivesse perguntando para o apóstolo Paulo, como? E aí Paulo vai dizer como a família deve fazer, como a família deve fazer, como a família deve se sujeitar uns aos outros, como a família pode ser cheia do Espírito Santo, ela entendendo, cada um o seu papel. E ele começa pelas esposas. Ele começa falando pelas esposas. E ele dedica 3 versículos para falar da esposa. O versículo de número 22, o versículo de número 23 e o versículo de número 25. E Paulo começa a ensinar aqueles irmãos, aquela igreja, dizendo que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido. Um escândalo no dia de hoje. Um escândalo. Um escândalo porque as esposas não têm vivido isso. E não têm ensinado as suas filhas a respeito disso. E nós não podemos cobrir, é a palavra de Deus, ela está dizendo exatamente isso. Uma vez uma irmã me parou dizendo, pastor, explica para mim o versículo 22 de Efésios, capítulo 5. Eu abri e falei, as mulheres sejam submissas ao próprio marido, está explicado. Ela, mas não é bem isso que Paulo está querendo dizer. Eu falei, não, é exatamente isso que Paulo está dizendo. É exatamente isso, está no contexto de ser cheio do Espírito Santo. Só uma esposa cheia do Espírito Santo consegue ser submissa ao seu marido. Se sujeitar ao seu marido. Paulo dedica então esses 3 versículos. Paulo não está dizendo aqui que a mulher é inferior ao homem, não, não, não. Paulo não está falando aqui que a mulher deve obedecer o homem incondicionalmente, de jeito nenhum. Até porque se o marido não obedecer ao Senhor, a mulher vai obedecer ao Senhor, mesmo desrespeitando Ele. Primeiro se obedece ao Senhor. Agora Paulo está dizendo que uma mulher cheia do Espírito Santo é submissa ao seu marido. Mas por que a mulher deve ser submissa ao seu marido? Observe comigo o versículo de número 22.
As mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Ela é submissa ao seu marido por causa de Cristo. Porque primeiro ela é submissa ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso. Ela é obediente à palavra de Deus. Ela é cheia do Espírito Santo. Por ela obedecer ao Senhor e ser submissa ao Senhor, ela é submissa ao seu marido. Porque é isso que a palavra de Deus está ensinando. Quer mais um motivo? Você deve ser submissa ao seu marido, mulher, porque isso glorifica Cristo, porque isso glorifica a Deus. A sua submissão é para a glória de Deus, não é para a glória do seu marido, não é para a sua glória, mas é porque tudo que eu faço é para a glória de Deus. É por isso que você deve ser submissa ao seu marido. Você deve ser submissa ao seu marido, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Paulo vai dizer isso lá em Tito, capítulo de número 2, versículos 3, 4 e 5. Para que a palavra de Deus não seja blasfemada, se cumpre a palavra do Senhor. Agora observe o versículo de número 23. Olha o que diz o texto. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Quem é o cabeça da igreja? Cristo. Aonde a igreja encontra a sua plena liberdade? Em Cristo. A mulher deve ser submissa ao seu marido, porque ela é livre, é a sua liberdade. É por causa de Cristo, é para a glória de Cristo, é para não blasfemar a palavra de Deus, e porque essa é a sua liberdade. Agora observe o versículo de número 24. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Qual é a maior glória da igreja? Se submeter a Cristo. A glória da esposa é ser submissa ao seu marido. Agora, observe que a esposa não faz disso um peso, mas ela faz disso a sua missão, que está no versículo de número 22. Por causa de Cristo, pela missão que Ele me deu, de ser uma auxiliadora idônea, de ser submissa ao meu marido, eu reconheço que Ele é o cabeça da igreja. Eu vi muitas mulheres aí meio assim, né? Mas vi muitos homens cutucando a esposa, dizendo, ouve. Mas agora, o apóstolo Paulo fala da sujeição da esposa, da submissão da esposa, no contexto de ser cheio do Espírito Santo. Mas agora o apóstolo Paulo vai falar para os homens. Ele também vai falar da sujeição dos homens. E ele vai dizer, maridos, amai as vossas esposas, amai a vossa esposa, amai a vossa mulher. Agora observe comigo, Paulo usa o versículo 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 9 versículos, para falar para os maridos. Para a mulher, apenas 3, mulher aprende rápido, para o homem, ele tem que gastar um pouco mais de tempo. E ele agora vai falar para os homens, e qual que é a ordem para o homem? Está muito claro no texto, maridos, amai a vossa mulher. Se Paulo tivesse parado por aqui, maravilha. O problema é que Paulo vai mais além. Inspirado pelo Espírito Santo, ele diz como devemos amar. E ele fala que devemos amar a nossa esposa, como Cristo amou a si mesmo e se entregou por ela. Para começo de conversa, Paulo está dizendo que esse amor tem que ser sacrificial. Cristo deu a sua vida pela igreja. Cristo morreu pela igreja. Ele foi o sacrifício vivo. E esse amor que Ele se entregou por amor a nós foi incondicional. Ele não esperou nada em troca. Ele não esperou eu ser bonzinho, você ser bonzinha, não. Ainda éramos pecadores, mas mesmo assim, Ele se entregou por nós, Ele se sacrificou por nós, de maneira incondicional. É com esse amor, marido, que você tem que amar a sua esposa. Aqui Paulo
poderia ter escrito xeque-mate. A pergunta que deve ser feita é: você tem amado a sua esposa dessa maneira? Agora é a vez da esposa cutucar, né? Você tem amado a sua esposa dessa maneira? O marido deve cuidar da vida espiritual da sua esposa. Olha o que diz o versículo de número 25. Amou a igreja, a parte B, e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E o versículo 27, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim como Cristo morreu pela igreja, santificou a igreja, é função do marido cuidar da vida espiritual da sua família. E o que nós temos visto é uma inversão de valores. As irmãs estão mais preocupadas com a vida espiritual da família, do esposo, do que o homem da esposa. E aqui é importante até para aqueles que não casaram. Os homens devem observar, se a sua namorada, ou a pessoa que você está aí paquerando, não é submissa, não case com ela. Se o seu namorado, ou o menino aí que você está de olho, não ama dessa maneira, não serve para você. Porque é a palavra de Deus que ensina. O marido deve cuidar da vida espiritual da sua esposa, da sua família. Ele é o protetor, ele é o provedor, ele é o sacerdote, é ele que chama a responsabilidade no lar. É ele que diz: vamos pôr ordem nesse negócio, vamos ler a Bíblia juntos, vamos orar juntos. É função do marido, isso é demonstração de amor. É isso que Cristo faz pela igreja. É assim que o marido deve se comportar. Paulo vai mais além. Paulo vai dizer que o marido deve cuidar da vida emocional da esposa. Observe o versículo 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. E olha o que Paulo está dizendo: assim como o marido cuida do seu corpo, se alimenta bem, pratica o esporte, cuida da sua saúde, ele deve cuidar da saúde também em todos os sentidos da sua esposa. Sinônimo de espiritualidade não é vir apenas na igreja, levantar a mão, adorar, não. Não é você dizer: nossa, preguei para 40 pessoas e todas receberam a Cristo. Como está o seu tratar com a esposa dentro de casa? É isso que Deus vai cobrar de você. Você está cuidando da vida espiritual da sua esposa? Você está cuidando da vida espiritual e emocional da sua esposa? Provendo as suas necessidades? Amando-a como Cristo amou a igreja. Mas Paulo também não para por aí. Não reclame comigo, reclame com o apóstolo Paulo. Quando chegar lá no céu, você conversa com ele. Paulo vai dizer o seguinte, versículo de número 30. Porque somos membros do mesmo corpo. Versículo 31. Eis porque deixará o homem a sua mulher, deixará seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. O marido deve cuidar da vida emocional, espiritual e física da sua esposa. Agora a gente começa a entender. Olha como fica fácil agora. Fica fácil. A mulher se torna submissa quando ela é amada. E o homem fica fácil para ele amar a esposa quando a mulher é submissa. Esse é o casal cheio do Espírito Santo. A mulher se submete, o marido ama. O marido ama, a mulher se submete. É submissa. Olha que coisa linda. Porque eles são cheios do Espírito Santo. Se isso não acontece, nós precisamos melhorar. Agora Paulo está falando para a família. E ele continua. Ele não para por aí. Ele agora, dentro desse contexto de sujeitando-se uns aos outros, ele agora fala para os filhos. E ele diz: os filhos devem obedecer a seus pais.
versículos de 1 a 3 do capítulo 6. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Por que o filho deve obedecer ao pai? E observe que a palavra grega que aparece para pais, aí nesse versículo de número 1, está falando pai e mãe mesmo. Porque isso é natural. É o comportamento padrão da sociedade. O ser desobediente, que não é o padrão. O padrão é que os filhos sejam obedientes aos vossos pais. Por isso você deve obedecer aos seus pais. Não somente isso. Olha o que Paulo vai dizer. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Você deve obedecer o seu pai e sua mãe, você que é filho, e está dentro da casa do seu pai e da sua mãe, porque é a lei do Senhor. É mandamento de Deus, mandamento com promessa, para que te vá bem, para que você tenha prosperidade, para que prolongue seus dias na face da terra. Tem que obedecer pai e mãe, senão você não está sendo cheio do Espírito Santo. Agora, Paulo não para por aí. O versículo de número 3 diz: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E observe, eu quero que você volte comigo no verso de número 1. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Olha que texto maravilhoso em mim. Sabe por que os filhos devem obedecer aos seus pais? Além de ser uma coisa natural, além de ser a lei do Senhor, é porque você que é filho, é servo de Deus, é servo do Senhor, é cheio do Espírito Santo. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, um filho cheio do Espírito Santo, tem que obedecer pai e mãe, no Senhor. Amém? Agora, indo para a parte final, versículo de número 4. Paulo, ele vai terminar falando para os pais, que os pais devem criar seus filhos no caminho do Senhor. Versículo de número 4. E vós pais não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Agora grife aí a palavra pais. No português, a gente fala pai, pais para pai e mãe. E quando a gente quer falar pai no plural, a gente usa pais. E às vezes nos confunde. Está falando do pai e da mãe ou está falando dos pais no plural? A palavra grega que aparece aqui é diferente da primeira, que eu pedi para você observar. Essa palavra aqui, Paulo está direcionando ao pai homem, do sexo masculino. Paulo está dizendo para os homens, para não provocar os vossos filhos a ira. Mas o que isso significa? Isso significa quando você, pai, não é exemplo para os seus filhos. Você manda seus filhos orarem, mas você não ora. Você manda seus filhos lerem a Bíblia, mas você não lê. É quando você fala para ele fazer uma coisa que você não faz. É quando você trata mal a sua esposa na frente dele, e depois você vai querer dizer para ele que ele tem que amar a futura esposa dele. Então Paulo direciona agora a palavra para os pais do sexo, e no sentido aqui, sexo masculino, pai. Está dizendo para nós que nós devemos ser um exemplo. O pai tem que ser um exemplo. Ora, quantos de nós estamos deixando a desejar na criação dos nossos filhos? Em via de regra, nós entregamos a criação dos filhos à esposa. Não, eu tenho que trabalhar, eu tenho que trazer o sustento para dentro de casa, você fica aqui cuidando das crianças. Está errado. O menino cresce, falando aqui do menino, quem tem filho homem, cresce sem uma referência paterna, sem um homem. Ele vai para a escola, é uma professora. Ele chega aqui na igreja, é uma professora dando aula para ele. Ele vai conversar, conversa com a mãe. Ele não tem referência masculina. E a referência tem que ser você, pai. A mesma coisa quem tem filha mulher. Ela precisa ter uma referência. Porque quando ela for escolher
o homem com quem ela vai casar, ela vai olhar e vai dizer assim: esse meu marido não pode ser menos do que o meu pai. O padrão é meu pai. Tem que ser igual a ele para cima. Por isso que Paulo destaca esse versículo. Olha o que ele diz na parte B: mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa palavra criai no grego aparece só 2 vezes no Novo Testamento, aqui e em Tessalonicenses, e ambas têm a ver com amor, com carícia, com carinho. É exatamente isso que Paulo está dizendo, que você tem que criar o seu filho, cuidar dele, amá-lo, cuidar da sua vida física, da sua vida emocional. E Paulo ainda vai dizer na disciplina do Senhor, e a disciplina aqui tem a ver com treinar. Nós temos que treinar os nossos filhos, nós temos que corrigir os nossos filhos, como Paulo vai dizer, a admoestação é corrigir no caminho do Senhor. Por aqui, meu filho, eu já andei nessa estrada, esse é o caminho do Senhor, é aqui que vai para a vida eterna, vem comigo, eu sou o seu referencial, pode me imitar, porque eu imito a Cristo, eu vou cuidar de você, até você não se desviar mais desse caminho. Quer ser cheio do Espírito Santo? Fale entre vós com salmos, cante louvores, tenha gratidão no coração, sujeitem-se uns aos outros. Como? As esposas sendo submissas aos seus maridos, o marido amando a sua esposa, os filhos obedecendo aos vossos pais, e o pai deve criar o seu filho no caminho do Senhor. Assim, irmãos, teremos uma família cheia do Espírito Santo de Deus, consequentemente uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Feche os seus olhos e ore pela sua família enquanto louvamos ao nosso Deus. Faça a sua oração, peça perdão a Deus se você tem errado, se você tem falhado, em nome de Jesus.